Amém. Irmãos, vamos ficar de pé para orarmos ao Senhor. Let's stand and pray. We have a wonderful time on our Sunday school. Amém. Nós tivemos um tempo maravilhoso na nossa escola dominical. Amém. And it was so beautiful to see all different classes learning and sharing in the front. It was a delight. God bless us. Amém. Foi um prazer, uma alegria, um gozo, uma satisfação ver as crianças a participar. Que Deus nos abençoe. Amém. Let's pray. Vamos orar. Father, we come before you in the name of Jesus, and as today we get before you, we're not coming in our own strength. There is nothing that we have that we can offer you that has any value. But we come in the power of the Holy Spirit. We come because you are God. We come because Jesus Christ died in our place and he resurrected on the third day. And because his victory on the cross, this victory over sin, we conquer that victory, and we are free to worship today. We want to praise your name. We want to glorify you. There is no other God. There is no one that is most higher and powerful than you, Lord. So we worship you and we bow down to you. Father, we ask you, Lord, that today we commit to your word. We may learn from you, learn from your word, and be transformed as you want us to be. Father, we thank you for today. We thank you for the return of the Sunday school in person. It's been almost 2 years, I believe. So, Lord, and we finally get together with one another, having questions and learning in the different classes. What a blessing. Father, help us, Lord, to be faithful. Help the teachers to be faithful to you as they teach their classes, since the youngest to the oldest, we may learn from you. We worship you today. We worship you forever. We worship you in your presence, in your holiness for eternity. In Jesus' name we pray. Amen. Senhor Deus, Pai, te agradecemos pela beleza deste dia, pelo glorioso ensino da tua palavra que veio em diferentes classes desta tarde às nossas vidas, desde os mais pequenos aos mais velhos. Obrigado, Senhor, por podermos voltar após 10 anos a esta escola dominical presencial e podemos, com as perguntas uns dos outros, aprender juntos. Maravilhoso, eterno e magnífico é o teu nome. Nós te pedimos, Pai, que tu possas ser conosco a cada dia, e nós esta tarde, no aprendizado da tua palavra, também no sermão hoje, nos hinos que cantemos, possamos verdadeiramente glorificar o teu nome. Senhor, só tu és Deus, a tua majestade e a tua glória estão sobre os céus e sobre a terra, e que estejam verdadeiramente sobre os nossos corações. Nós adoramos o teu nome, que é bendito e eterno. Nós glorificamos somente a ti a honra, a glória e o louvor, em nome de Jesus. Amém, irmãos, you may be seated. Nós podemos sentar. And today we're going to speak about the true circumcision. E nós hoje iremos falar sobre a verdadeira circuncisão. I'm going to need help with this in a little bit, okay? Let's keep coming down. All right, but take your time. Então nós vamos, we're going to sing to the Lord. Nós vamos cantar para o Senhor. But please, sorry. Mas antes disso, and I will also want to remind you about Tuesday. Eu também queria lembrar você de terça-feira. And then on Tuesday we're going to have our special celebration. Na terça-feira nós teremos essa celebração especial. We will worship the Lord, and that's why we're here. Nós vamos adorar o Senhor e é por isso que estamos aqui. But we will talk, or we will pray, and we for Brazil. Nós iremos orar pelo Brasil. This is the Brazilian Day, o dia do Brasil. And some of us are from Brazil. Some of you are from Brazil. Alguns de vocês são do Brasil. And all the others, we are committed to this nation, because we have brothers and sisters here. They are part of that nation. Todos os outros nós estamos comprometidos com essa nação. Temos irmãos e irmãs aqui que são dessa nação. So please keep in mind that our service during the week will be 6:30 on Tuesday, not Wednesday. Por favor, tenha em mente que o nosso culto da semana, a próxima semana, é terça-feira às 6h30 e não quarta. Amen, for that special event, por esse evento especial. Don't forget to invite your friends to come. Não se esqueça de convidar os seus amigos para virem. I think it's a very special, very evangelistic moment. É um momento muito evangelístico. And it's easier to reach others to come. E é mais fácil de alcançar os outros para vir. What really matters is the truth of the gospel being preached. Amen? O que realmente importa é que a verdade do evangelho seja pregada. We just find this excuse. A gente simplesmente encontrou essa desculpa. But we want to worship the Lord and preach the gospel. Mas o que nós queremos é glorificar a Deus e pregar o evangelho. So we're going to sing to the Lord. Então nós vamos cantar para o Senhor. And Sonia and the boys,
e a Sónia e os rapazes vão, they're going to lead us in singing. Nós vamos liderar aqui no canto. Glória a Deus.
today we're going to talk about the true circumcision. Então nós hoje iremos falar sobre a verdadeira circuncisão. And we go back to the book of Romans on chapter 2, e nós vamos voltar ao capítulo 2 de Romanos, and we're going from verse 17 through verse 29. E nós vamos do versículo 17 ao versículo 29. So we're going to end today chapter 2. Então nós vamos terminar hoje o capítulo 2. And please keep in mind last sermon. Por favor, tenha em mente o último sermão. Last time we were on Romans, we spoke about one human race. Nós, a última vez que falámos no Evangelho em Romanos, no último sermão, nós falámos de uma única raça humana. I don't know if you remember, we even said that the word race is not correct from the biblical perspective. Nós até falámos que a palavra raça não seria a palavra indicada da perspectiva bíblica. We spoke about a man and a woman created on God's image. Nós falámos de um homem e uma mulher criados à imagem de Deus, and from them we all came. E deles dois nós todos viemos. So we are one. Então nós somos uma. We spoke about as from God's perspective, you're all the same. Então da perspectiva de Deus nós somos todos o mesmo. And that's very interesting in our church. E isso é muito interessante na nossa igreja. When I look from here, quando eu olho daqui, and I see people from so many different places, e vejo pessoas de tantos diferentes lugares, from different countries, de países diferentes, and we came here with the same purpose. E nós todos viemos aqui com o mesmo propósito. We came to worship the Lord. Nós viemos para adorar a Deus. And from here I can see Portuguese, Americans, I can see Mexican, Costa Rica, French, and from Ecuador, right? And Brazil, Portugal, and even Germany, right? Let's per se. E nós atendo aqui, eu consigo ver pessoas de Portugal, Brasil, Equador, Costa Rica, México, França, e até alemão, por assim dizer, né? And it's so wonderful that we understand that we are one in Christ. E é tão maravilhoso pensar que nós somos um em Cristo. And the beauty of that, we were talking about that yesterday on the barbecue. E ontem mesmo nós estamos a falar sobre isso no barbecue. And when we look up to heaven, e quando nós olhamos em direção alto ao céu, we understand that we will be one, and we continually will be one nation. E nós olhamos para o céu, nós continuamente veremos e seremos como uma nação. And that's the beauty of it. Essa é a beleza disso. It's so great. It's so much simple when you are a Christian. É tão mais simples quando você é um cristão. Isn't it? Não é? You can see through God's eyes, through the Word, and you have the answer for everything. Que você consegue ver da perspectiva divina através do Evangelho, da Palavra de Deus, e você tem solução para tudo. It's so easy to understand the world when we have the Christian worldview. É tão fácil nós entendermos o mundo quando nós temos a cosmovisão cristã. Amen? Amém? So, by saying this and moving further, por dizer isto agora movendo para a frente, Paul is going to speak about a very big issue in the first century church, which is still on today. Então, seguindo para a frente, Paulo vai falar agora de uma situação muito séria na igreja do primeiro século, mas que ainda é presente hoje. Which is circumcision, que é a circuncisão. What he's actually speaking is about the Gentiles and the Jewish. O que ele realmente está a falar aqui é sobre os gentios e os judeus. And you may say, I have nothing to do with that because I'm not a Jewish or a Gentile. Talvez você pode dizer assim, eu não tenho nada a ver com isso porque eu não sou nem judeu nem gentio. I believe and I hope by the end of the message today you will know that you are a Gentile, but it's very easy for you to turn or try or have to become a Jewish. On a religious way. Então eu espero que no final desta mensagem você seja capaz de entender que você é um gentio com tendência natural de se tornar um judeu por religiosidade. So may God have mercy on us and may His word speak to us. Então que Deus tenha misericórdia de nós e que a sua palavra venha a falar a nós hoje. It's not an easy text. Não é um texto muito fácil. I'm still excited about it. Eu ainda sinto entusiasmado com ele. But it's not an easy text. Mas não é um texto fácil. So, may God help us to go through. And let's pray. Que Deus nos ajude a ir de encontro à sua palavra e vamos orar. Please, bow on your head or stand as you want. Let's pray. Por favor, fique sentado ou baixe a sua cabeça ou levante, como quiser, vamos orar. Father, please help us to understand your word. We need, Lord, to have a clear understanding of that great teaching to our lives today.
Senhor Deus, ajuda-nos a entender a Tua Palavra. Nós precisamos de perceber o grande ensino que está aqui, nesta palavra, esta tarde, em nome de Jesus. Amém. In Jesus' name, amen. Standing as you are, please. Levantados como estão, ou the ones that are standing, the other ones please stand. Os que estão levantados, os outros levantem, por favor. We're going to read the Word of God. Nós vamos ler a palavra de Deus. Romans 2, verse 17 through 29. Romanos 2, versículos 17 a 29. I'm going to read it in Portuguese and in English. And if you, obviously it's easier for you, please open up your Bible in Spanish and go ahead and follow. Se parecia mais fácil em espanhol, por favor, abra a sua Bíblia em espanhol e siga. As you see, the Spanish congregation is growing, brothers and sisters. Como vocês veem, a congregação em espanhol está a crescer, irmãos e irmãs. Amen? Amém. Let's read the Word of God. Vamos ler a palavra de Deus. Amen. Eis que tu, que tens por sobrenome judeu e repousas na lei, e que te glorias em Deus, e sabes a sua vontade, e aprovas as coisas excelentes, sendo instruídos por lei, e que confias que és guia dos cegos, luz dos que estão em trevas, instruidor dos necios, mestre de crianças, que tens a forma da ciência e da verdade na lei, tu, pois, que ensinas a outro, que não te ensinas a ti mesmo, tu que pregas que não se deve furtar, furtas, tu que dizes que não se deve adulterar, adulteras, tu que abominas os ídolos, cometes sacrilégio, tu que te glorias na lei e desonras a Deus pela transgressão da lei, porque está escrito, o nome de Deus é blasfemado entre os gentios por causa de vós. Porque a circuncisão é na verdade proveitosa se tu guardares a lei, mas se tu és transgressor da lei, a tua circuncisão se torna incircuncisão. Se, pois, a circuncisão guardar os preceitos da lei, porventura a incircuncisão não será reputada como circuncisão? E a incircuncisão, que por natureza o é, cumpre a lei, não te julgará, porventura a ti, que pela letra e circuncisão é transgressor da lei. Porque não é judeu o que é exteriormente, nem é circuncisão o que é exteriormente na carne, mas é judeu o que é no interior, e circuncisão a que é do coração, no espírito, não na letra, cujo louvor não provém dos homens, mas de Deus. 17. Amen. For in the gospel, as righteousness from God is revealed, a righteousness that is by faith from the first to last, just as it written, the righteous will live by faith. The wrath of God... I'm not on the right one, am I? No, sorry. Now you, if you call yourself a Jew, if you rely on the law and brag about your relationship to God, if you know His will and approve of what is superior because you are instructed by the law, if you are convinced that you are a guide for the blind, a light for those who are in the dark, an instructor of the foolish, a teacher of infants, because you have in the law the embodiment of knowledge and truth, you then who teach others, do not teach yourself? You who preach against stealing, do you steal? You who say that people should not commit adultery, do you commit adultery? You who abhor idols, do you rob temples? You who brag about the law, do you dishonor God by breaking the law? It is written, God's name is blasphemed among the Gentiles because of you. Circumcision has value if you observe the law. But if you are a breaker of the law, if you have committed a thought you had not been circumcised, if those who are not circumcised keep the law's requirement, will they not be regarded as thought they were circumcised? The one who is not circumcised physically and yet obeys the law will condemn you, who even though you have the written code and circumcision are a lawbreaker. A man is not a Jewish if he is only one outwardly, not in is circumcision merely outward and physical. Not a man is a Jewish if he is through inwardly, and circumcision is circumcision of the heart by the Spirit, not by written code. Such a man's praise is not from man, but from God. You may be seated. Você pode sentar. From verse 17 to 20, do versículo 17 ao 20,
we see the relationship between the Jewish and the law. Nós vemos o relacionamento entre o judeu com a lei. And we know that God gave Moses the law, which includes the circumcision, em que Deus deu a Moisés a lei e que incluía a circuncisão, and that was very important that between the Jewish, for them, the circumcision was the mark of being elected with God's people. Então, nós sabemos que para o judeu a circuncisão era a marca, it was a physical mark, uma marca física de que ele era povo de Deus. They've been called as God's people. Tinham sido chamado como povo de Deus. So what Paul is bringing up here, after he spoke about being God has no difference between men and all nations. O que Paulo está a tentar trazer aqui, depois de ter falado, como vimos outra semana, umas semanas atrás, que não tem diferença entre as diferentes nações, it's bringing down and narrowing it between a Gentile and a Jewish. Ele traz de uma forma, fecha o assunto, direcionando a diferença entre judeus e gentios. As we in this room, we are Gentiles. Nós aqui nesta sala, nós somos gentios. We are not Jewish, at least I don't think any of us is. Nós não somos judeus, pelo menos eu não acho que nenhum que está aqui é. You may have someone in your family very related, that it could be a Jewish somehow. Talvez você tenha alguém na sua família que lá muito remotamente tenha sido judeu, ou é judeu. But on the sense that we here as the Portuguese, Brazilians, from the Spanish countries, we are Gentiles. Mas de uma forma geral estamos aqui, sendo nós portugueses, brasileiros, dos países hispanos ou qualquer outro, nós somos gentios. So God gave His law to these people, the Jews. So Deus deu a sua lei para o seu povo, os judeus. But what they were thinking and what they thought, they were boasting on that fact. Mas o que eles tinham no pensamento, o que eles achavam, no que eles se gloriavam, era nesse facto. They were not they were lawbreakers. O facto é que eles quebravam a lei. They were not following God as God wants them to follow. A verdade é que eles não seguiam a Deus como Deus queria que eles seguissem, but they were clearly breaking the law all the time. Mas eles claramente quebravam a lei todo o tempo. By God's mercy, God was bringing them back all the time. Pela misericórdia de Deus, Deus os trazia de volta a todo o tempo. Time to time, since the people left Egypt, they were just striving away from God's presence, and God was bringing them back through the prophets. Desde que eles saíram do Egito, eles sempre tinham quebrado a lei de Deus, e Deus sempre os trazia de volta através dos profetas. There was a lot of punishment. Acontecia também vários atos de punição. God was deliver them to their enemies. Deus até os entregava na mão dos seus inimigos. But God's purpose was always bring them back to Him. Mas o propósito de Deus era sempre trazer de volta. The problem is that that people were boasting on the fact they born Jewish. O problema dessas pessoas é que eles se afirmavam no facto, ou eles se gloriavam no facto de ter nascido judeus. So they thought they were saved just by that fact. Então eles se cuidavam salvos só por esse facto. And I just want to make the point here that even today you will find people like that. Eu só queria lembrar o facto que ainda hoje você encontra pessoas assim. You talk to people and they believe because they are Jewish, they are okay with God. Você vai encontrar pessoas que porque se acham judeus, elas acham que eles estão bem com Deus. And that's not the teaching of the scriptures. E esse não é o ensino das escrituras. And that's the remark that Paul is making here. E é essa afirmação que Paulo está a fazer aqui neste texto. What this has to do with us? O que é que isto tem a ver conosco? And that's the most important thing, is to apply this text to our lives. E o mais importante é aplicar este texto à nossa vida. We're not talking here about circumcision. Nós não estamos a falar aqui de circuncisão. I don't think that's something that makes a big impact in our Gentile life. Eu não acho que isso é um grande impacto na nossa vida gentílica. We don't have a circumcision as an act that shows that we are God's people. Nós não temos a circuncisão como um ato de que mostra que nós somos o povo de Deus.
I know among the Christians and among even the reforms, they'll tend to bring circumcision as the act of the baptism. That's not what we're talking here either. Nós sabemos que no meio do povo reformado, alguns têm a tendência de trazerem a ideia da circuncisão através do batismo. Mesmo assim, não é isto que nós estamos a falar aqui. We are talking here, or what Paul is talking here, is a matter of religioso. It's a matter of religion. O que Paulo estava a falar aqui era de uma forma de religião. So what happened is, we tend, because we do things, to boast on those things for salvation. O facto é que porque nós fazemos determinadas coisas, nós tendemos a nos gloriar para a salvação nessas coisas. Let me give you an example. Deixa-me dar um exemplo. Maybe you were baptized and you did a confession of faith. Talvez você foi batizado e fez uma confissão de fé. And because you did that, you say, oh, I'm saved, I'm good. Talvez por causa disso você diz, eu estou salvo, eu estou bem. It's easy to find people that boast in their baptism. É fácil encontrar pessoas que se gloriam no seu batismo. Years ago, I find a man. Anos atrás, eu encontrei um homem, and he was desperate. Ele estava desesperado. And he walked in the church, the other building that we were, where we were. E ele entrou no outro building, no outro edifício da igreja onde nós estávamos antes. And he was desperate. He was running away from his wife. He had done, I don't know what kind of things. E ele estava a fugir da mulher, da esposa, tinha feito não sei o quê. And so I start talking to him about the gospel. Eu comecei a falar com ele sobre o evangelho. And he said, no, I know that, I got that. E ele disse, não, eu sei isso, eu já fiz isso. I'm saved, I'm good. E ele disse, eu estou salvo, eu estou bem. And I was keep insisting. E eu continuei a insistir. Because if he was saved, he was good, he will not be on that situation. Porque se ele estivesse bem, ele estivesse salvo, ele não estava naquela situação. So I asked him the question. Então eu perguntei-lhe a pergunta. When was the last time that you went to church? Qual foi a última vez que tu foste à igreja? He could not even remember when it was, or many years. Ele não conseguia nem se lembrar há quanto tempo ele tinha ido, nem há quantos anos. Don't you think a saved person wants to be among the people of God? Não acha você que um salvo quer estar no meio do povo de Deus? No, something not right. Não, uma coisa que não estava bem. But he believed that he was saved because one time in the past he made a confession of faith. Mas ele acreditava que ele era salvo e que ele estava bem, porque um dia, num passado, ele fez uma confissão de fé. It's the same thing that Paul is teaching here to the Jewish. É a mesma coisa que Paulo está a ensinar aqui aos judeus. Because they were circumcised, it doesn't mean they were God's people. Because they were not keeping the law. God's law. Então o que Paulo está a dizer é porque eles eram judeus e porque tinham a circuncisão não significa que eles estavam salvos, porque eles não estavam a guardar a lei de Deus. So the circumcision without the law was nothing. Então a circuncisão sem a lei era nada. That's what Paul is teaching. É isso que Paulo está a ensinar. Please, after the message, go back to the text and read it again and make sure everything that I'm saying is correct. Por favor, depois da mensagem, leia o texto de novo e veja se tudo aquilo que eu estou a dizer está correto. You want to see another thing that happened very frequently among us, that we think we are saved because of that? Você quer ver outra coisa que é muito fácil de acontecer entre nós, que nós achamos que somos salvos por causa disso? If you give your offers and tithes to church. Se você dá as suas ofertas, os seus dízimos para a igreja. Oh, no, I'm good because I give my money to the church. Você diz assim, eu estou bem porque eu sei, eu dou o meu dinheiro para a igreja. That doesn't make you saved. Isso não faz-te ser salvo. Is that true that a saved person will joyfully give to the church? É verdade que uma pessoa salva alegremente contribui para a igreja? Yes, it is. Sim, é. But nobody's saved because of that. Mas ninguém é salvo por isso. Otherwise, look to this people that are in the media and they give so much money to charity and they not saved and they boast on that. Se não olha por fora na mídia e você vê pessoas que dão grandes quantidades para caridade e eles não são salvos. They do it because they want to feel good about it. Eles fazem isso porque eles querem se sentir bem com isso. If you are giving, why are you giving? Se você está a dar, por que você está a dar? You want to see another thing? Você quer ver outra coisa? It is a sin if you miss church, and I want to make it clear. I've been saying this multiple times. É pecado faltar ao culto. Eu já tenho dito isto várias vezes. The Lord's day is not your day. O dia do Senhor não é o teu dia.
It's the Lord's day, and we come to church and we commit with the worship, the congregational worship. É o dia do Senhor, nós vimos à igreja e nós nos comprometemos à adoração congregacional. But just because you come every Sunday doesn't make you saved. Mas porque você vem todos os domingos não significa que tu és salvo. It could be a matter of religion. Que pode ser só uma questão religiosa. Maybe you were taught that way. Talvez você foi ensinado assim. Maybe that's how you see Sunday. Talvez é assim que você vê o domingo. Maybe you're just repeating something that you learned when you were a child. Talvez você só está a fazer uma coisa que você repetiu quando você era criança. You want to see another? Você quer ver outra? Not too long ago, I was talking, a couple of years ago, não muito tempo atrás, alguns anos atrás só, I was talking to a man that he was explaining me how the good works work. E eu estava a falar com um homem que me estava a explicar como é que as boas obras trabalham. And he was telling me something like this. E ele estava a dizer alguma coisa assim. God has a big scale. Deus tem uma escala, uma balança muito grande. And in one side he puts his good works. E de um lado ele põe as boas obras dessa pessoa. And on the other side he puts all the sins. E do outro lado põe todos os pecados. On the judgment day, hopefully, no dia do juízo, esperançosamente, the good works will weight more. As boas obras pesarão mais. So he will be saved by that. Então ele será salvo por isso. So I told this man, so you don't need Jesus, do you? Eu disse a ele, tu não precisas de Jesus, precisas. Ele disse, no, I need Jesus. Eu disse, não, eu preciso de Jesus. So what do you need Jesus for? Tu precisas de Jesus para quê? To help me to do the good works. Para me ajudar a fazer as boas obras. Let me tell you, this is a lot more common than what you may think. Among Christians. Deixa-me dizer, isto é muito comum, mais do que você pode imaginar entre os cristãos. A lot of people that boast on their good works. Há muitas pessoas que confiam nas suas próprias boas obras. Oh, if I'm doing this and this, I will please God. Se eu fizer isto e isto, eu vou agradar a Deus. So you're going to save me. Então Ele vai me salvar. Let me tell you, this is not the gospel. Deixa-me dizer, isto não é o Evangelho. The book of James is so great about it. O livro de Tiago a carta de Tiago é tão boa nisso. Because he shows us the works is something that comes from a renewed heart and mind. Que mostra que as boas obras vêm de um coração e de uma mente em Cristo, renovada. Renewed in the Lord, in the gospel. Renovadas no Senhor, no Evangelho. If you don't have good works, it's because you aren't saved, of course. But the good works will not save you. Se você não produz boas obras, é porque você não é salvo. Mas se você produção de boas obras não te vai salvar. It has to be a consequence. Tem que ser uma consequência. But it's so many other ways that you may boast in something just because you do it or you are. Talvez há muitas coisas que podem levar você à falsa de confiança, a crer que está salvo do que você é ou do que você faz. I heard this expression many times. Eu ouvi esta expressão muitas vezes. As I grew up on a very traditional Portuguese country, I heard this many times. Como eu cresci num país tradicionalmente português, eu ouvi isto muitas vezes. If I'm not going to heaven, no one goes. Que é uma expressão assim, que se eu não for para o céu, ninguém vai. People think they are so good. Pessoas pensam que são tão boas. They compare to the others, which they find worse than them. Eles comparam-se com os outros que acham-se melhores que eles. So if they're not going to heaven, no one goes. Então se eles não forem para o céu, ninguém vai. That was the position of the Jews here. Era esta a posição dos judeus aqui. We are circumcised. You're not understanding, Paul. We are circumcised. Eles diziam assim, nós somos circuncidados. Paulo, tu não estás a entender, nós somos circuncidados. We are Jewish. Nós somos judeus. And Paul was saying, but you're not law keepers. Mas Paulo diz, mas vocês não estão a guardar a lei. There is no fruit in you. Não tem fruto em ti. We heard a story, and I said, one day I will use it. I'm going to use it now. Eu acabei de ouvir uma história e disse que um dia usaria, vou usar agora. Our brother and our sister, Nascimento, they had a bush in front of his house, which they understood was a tree. Something was coming. And they said, oh, let's cut it. And then I think that's what he said, right? Let's cut it. And then Irmão Adilson said, no, let's keep it. And years after, right? 40 years after, they saw 3 apples. Was an apple tree. A família Nascimento acabou de me contar, eu disse que um dia usaria isto, mas vou usar até agora. Uma árvore, eles viram um pequeno arbustozinho na frente da casa.
E eles disseram assim, vamos cortar. E o irmão disse, não, deixa estar. E não cortaram e cresceu, era uma árvore. E este ano, 4 anos depois, é uma macieira, tem 3 maçãs. Now, they know what kind of tree is because the fruit. Eles sabem que tipo de árvore é por causa do fruto. The Bible tells us a lot about the fruit. A Bíblia diz-nos muito sobre o fruto. We will be known by the fruits. Nós seremos conhecidos pelos frutos. I'm pretty sure this story that I just heard during coffee time was a perfect illustration for the message. God knows. Eu acredito, Deus sabe tudo e esta ilustração que eu ouvi durante ali o café trouxe uma perfeita ilustração para a mensagem hoje. So these people were saying, no, we are apple trees because we were born apple trees. And Paul is asking, where are the apples? Make sense? Então o povo estava a dizer assim, nós somos macieiras porque nós nascemos macieiras. E Paulo está a perguntar, e onde é que estão as maçãs? Where are the fruit? Onde está o fruto? And the fruit will be keeping the law. E o fruto seria manter a lei. And they weren't keeping the law. E eles não estavam a manter a lei. And one of the things that is very interesting on verse 21 through verse 23, e uma coisa que é muito interessante entre o verso 21 e o verso 23, and it is Paul is showing them their own sin. É que Paulo está a mostrar a eles o seu próprio pecado. They teach the law, but they were breaking the law. Eles ensinavam a lei, mas eles estavam ao mesmo tempo a quebrando a lei. He was saying you should not steal, but they were stealing. Eles diziam não deves roubar, mas eles estavam a roubar. They said you shouldn't do this or that, but they were doing this or that. Eles diziam não deves fazer isto ou aquilo, eles estavam a fazer isto e aquilo. So the name of God, verse 24, have been blasphemed among them. Então no versículo 24 nós encontramos que o nome de Deus estava a ser blasfemado entre eles. How serious is this for us today? Quão sério é isto para nós hoje? We may be preaching the gospel, we may be saying that we are God's people, and the name of the Lord may be blasphemed because of us. Nós podemos dizer que nós somos o povo de Deus, que nós obedecemos ou pregamos o Evangelho e o nome de Deus ser blasfemado entre nós. Because the fruits may not be according to what we preach and what God tells us. É porque os frutos podem não ser de acordo com aquilo que nós dizemos, com aquilo que nós ensinamos. So we must keep. So Paul is telling them they must keep the law. Então Paulo está a dizer que eles devem guardar a lei. What is Paul saying? So if they keep the law, they are saved. O que é que Paulo está a dizer? Se eles mantiverem a lei, eles são salvos? No, because they will be by works again. Porque isso seria pelas obras outra vez. One of the things that we must understand from the reformers, uma das coisas que nós precisamos entender claramente dos reformadores, it's the salvation is by grace alone, through Christ alone, and by faith, through faith alone. Nós precisamos de perceber que a salvação é pela graça somente, porque em Cristo somente pela fé. It's not by works, não é por obras. If you notice that's the biggest enemy to the gospel is the works. Se você notar, o grande inimigo do evangelho é as obras. You always, wherever you go, you hit that wall. Você vai reparar que por onde você vai bater nessa parede. Maybe, as I said before, maybe your offerings, talvez possa ser as tuas ofertas. Maybe be your attending to church, talvez possa ser o seu atendimento à igreja. Maybe even be in the time that you pray. Talvez até o tempo que você ora. If you are in the ministry, it could be your ministry. Você pode até ser o seu ministério. I may boast in my ministry to claim that I'm saved. Eu posso correr o erro de me gloriar no meu ministério e afirmar que sou salvo. Of course I'm saved, I'm a pastor. Claro que eu sou salvo, eu sou um pastor. This is a sin. Isto é um pecado. We can't boast in anything except for Christ Jesus our Lord. Nós não podemos nos gloriar em nada a não ser em Cristo Jesus, nosso Senhor. For all the glory of salvation belongs to the Lord. Porque toda a glória da salvação pertence somente a Deus. It's not by you. Não é por ti. We have to be very careful when we preach the gospel to someone. Nós temos que ser muito cuidadosos quando nós pregamos o evangelho a alguém. Never point to what that person can do. Nunca aponte para o que essa pessoa é capaz de fazer. Point to what Christ did. Aponte para o que Cristo fez.
The work of the cross, a obra da cruz, the empty tomb, o túmulo vazio. It's not a matter of you, what you can do. Não é sobre o que tu podes fazer, it's about what he did. É sobre o que ele fez. And that's what Paul is showing the Jewish. É isso que Paulo está a mostrar aos judeus. Doesn't matter if you have been circumcised. Não importa ter sido circuncidado. You need Jesus. Tu precisas de Jesus. And this is the truth for today. Essa é a verdade para hoje. That's why I truly believe and I truly understand from the scriptures, and I'm so clear to affirm that in the pulpit. É por isso que eu creio nas escrituras, afirmo completamente, sem medo do púlpito, that the Israel in the New Testament is clearly the church. Que o Israel do Novo Testamento é claramente a igreja. Either you are on the covenant through Christ, or you're not saved. And there is not a second plan for the Jewish. Então, se tu estás em Cristo, pela aliança, pelo concerto que Deus fez em Cristo, e estás então debaixo desse pacto, ou então não tens salvação, não há segundo plano para os judeus. It's so clear that salvation is through Christ and Christ alone. É tão claro que a salvação é em Cristo, somente em Cristo. And the Hebrews, he opens our eyes to it. E o livro de Hebreus abre os nossos olhos para isso. They all die. Hebrews 11, em Hebreus 11, eles todos morreram, hoping in something better about them, esperando em algo melhor para eles, which was Christ Jesus the salvation, que é Cristo Jesus a salvação. So Paul is pleading to them and clear and trying to get to them what they need. E Paulo estava tão claramente apelando a eles e revelando a eles o que eles precisam. And that's what we as church need. E isso é o que nós como igreja precisamos. We need to understand that just because we are this or that doesn't mean we are saved. E que claramente só porque nós somos isto ou aquilo, nós não somos salvos. It's not because you do this or that you are saved. Não é por causa que você faz isto ou aquilo que você é salvo. But it's if you have a new spirit in your heart. Mas na verdade somente se você tiver um novo espírito no seu coração. Let's jump to verse 28 and 29. Everything that we said here was between verse 25, the last part, 25 and 26. 27. Vamos voltar para o versículo 28 a 29. Tudo que dissemos tinha a ver com o versículo 25 e 27, 25 a 27. And actually we are from verses 17 through 27. Na verdade, versículos 20 a 27. Verses 28 and 29. Versículos 28 e 29. A man is not a Jewish if he's only one outwardly, nor is circumcision merely outwards and physical. No, a man is a Jewish if he is one inwardly, and circumcision is circumcision of the heart by the Spirit, not the written code. Such a man's praise is not from man, but from God. A palavra diz assim: porque não é judeu o que é exteriormente, nem é circuncisão o que é exteriormente na carne, mas é judeu o que é no interior, a circuncisão a que é do coração e no espírito, não na letra, cujo louvor não provém dos homens, mas de Deus. So on these two verses, Paul is using the word Jewish to refer to God's people. Então Paulo aqui, nestes dois versículos, está a usar a palavra judeu para se referir ao povo de Deus. For us, para nós. As a Jewish in Christ, a saved person. Como judeu em Cristo, salvo. And he says that Jewish is not the one that is exterior on the flesh, que não é aquele que está exteriormente na carne, as a circumcised person, como uma pessoa circuncidada, but the one that is circumcised in the heart. Mas como alguém que é circuncidado no coração. He's talking about being born again. Ele está a falar em ter nascido de novo. Somebody that does not fall on the flesh, does not boast in themselves. Alguém que não se
que não segue a carne, não se gloria em si próprio, but had been renewed on his mind, mas foi renovado na sua mente, and now in his heart he believed, e agora no seu coração ele crê, he believes in Jesus Christ, ele acredita em Jesus Cristo, e follow God's commands, ele segue os mandamentos do Senhor, because he believes in them, porque ele crê neles, because he was born again, porque ele foi nascido de novo, because now he's a child of God, porque agora ele é filho de Deus, and his heart is according to God, o seu coração é de acordo com Deus. That's what a believer is. É isto que é cristão. How can someone that has been born again boast in himself? Como é que alguém que nascido de novo pode se gloriar em si mesmo? How can someone that was born by the Spirit of God can boast on their own works? Como é que alguém que pode ser nascido do Espírito de Deus pode confiar nas suas boas obras? As he knows that he's a sinner. Como ele que sabendo que é pecador. Knowing that everything that he does will not please God if he's doing a part of the Spirit of God. Sabendo que tudo aquilo que ele faz não pode agradar a Deus se for feito à parte do Espírito de Deus. What is a true believer? What is a true Jewish? O que é verdadeiro salvo? O que é crente? O que é verdadeiro judeu? It's the one that has the Holy Spirit on his heart. É aquele que tem o Espírito Santo no seu coração. Brothers and sisters, we are here today because we believe in Jesus Christ. Meus irmãos e irmãs, nós estamos aqui esta tarde porque nós acreditamos em Cristo Jesus. But it's so easy for us to boast in something. Mas é tão fácil para nós crermos em alguma coisa. We just had such a blessed month last month. Nós o mês passado tivemos um mês tão abençoador. We had 2 kids in our church, they were baptized. Nós tivemos 2 crianças na nossa igreja que foram batizados. Child young adults, right? Crianças jovenzinhos. Right? So they believed and they were baptized. Eles acreditaram e foram batizados. It's easy for us to boast on that. É fácil para nós gloriarmos nisso. We may say, oh look, our church, our kids are following our steps. Nós podemos dizer, olha a nossa igreja, as nossas crianças estão a seguir os nossos passos. But we can't do that. Mas nós não podemos fazer isso. We just must be humble. Nós temos que ser humildes. And we must say, praise the Lord, because He poured His Spirit on those 2 children, and He used us, as a church, and the families, for that. Mas nós temos que ser humildes para dizer assim, glória a Deus, que Ele usou-nos para que estas duas, derramou o seu Espírito no coração destas 2 crianças e nos usou para que isso acontecesse. It's so easy for us to boast. É tão fácil para nós nos gloriarmos. On the other day I was so happy. We gave away 750 flyers in a week. No outro dia eu estava tão feliz, nós recebemos 750 folhetos numa semana. And the next week, in 2 days, we gave 700 away. E na semana seguinte, em 2 dias, nós demos 700. So we ordered another 500. Então nós ordenámos outros 500. And they never came. Eles nunca vieram. We cannot even boast. You know what in the flyers that we give, because UPS can hold them. Nós não podemos nem nos gloriar no que nós fazemos, porque até o UPS pode segurar os flyers. I'm not saying that God hold them for us don't boast. Eu não estou a dizer que Deus segurou neles para que nós nos gloriássemos. I don't know if that was the case, mas também não estou a dizer que não foi o caso. We know all things work for the good of the ones that believe. Nós acreditamos que tudo é para o bem daqueles que creem. And let's keep it that way. Vamos manter assim. Because we cannot even control the weather. Nós não podemos nem controlar o tempo. We came to the Lord to the prayer on Wednesday. Nós viemos na quarta-feira para a oração. And our brothers, they couldn't reach home until 4 a.m. E os nossos irmãos não conseguiram chegar a casa até às 4 da manhã. And he has a big truck, like a big man. E ele tem truck grande, como homem grande. And he couldn't get home. E ele não conseguiu chegar a casa. Those things should call our attention, for that we have no control. Essas coisas devem chamar a nossa atenção que nós não temos controle nenhum. It's nothing that you do that you should boast in what you do. Você não se deve gloriar em nada que você faz. And when something goes right, e quando alguma coisa vai correta, we should give all the glory and honor to Jesus Christ, our Lord. Nós devemos dar toda a honra e toda a glória para Jesus Cristo, nosso Senhor.
Today is a very special day for our church. Hoje é um dia muito especial para a nossa igreja. I am very happy the way the Sunday school went so well. Eu estou muito contente da forma como a escola dominical correu tão bem. We went back to this presential and it was so beautiful. Nós voltamos para a escola dominical presencial e foi tão, in person, e foi tão precioso. And I love see the 3 classes going on. E eu gostei tanto de ver as 3 classes a funcionar. But if it was not by God's hand for God's glory, was a failure. Mas se não foi pela mão de Deus, para a glória de Deus, foi um falhanço. It was so good to have a coffee break. Foi tão bom ter um cafezinho, um intervalo para café. But if God is not glorifying, is not leading that, is a waste. Mas se Deus não tiver essa glorificada e não for guiado por Deus, é um desperdício. Yesterday we had such a great time. Ontem tivemos um tempo tão bom. That was so... What a delight. Aquele foi um gozo, um deleite. But God must be glorified. Mas Deus tem que ser glorificado. God allowed us to do that. Deus nos permitiu fazer. And His name must be glorified. E o seu nome tem que ser glorificado. So we boast in the Lord. Então a gente gloria-se no Senhor. And only in the Lord, somente no Senhor. It's nothing that we can do by our own. Não há nada que nós possamos fazer por nós próprios. You must see in your life the fruit of the Spirit. Você precisa ver no seu vida o fruto do Espírito. God changing you every day. Deus mudando todos os dias. God working things in you that shows His glory more and more. Deus trabalhando na sua vida, mostrando a sua glória cada vez mais. But when it comes to the point that you are about to boast, please stop. Mas quando chegar àquele ponto que você está quase para se gloriar, por favor, pare. Because look what the text says. Porque olha o que o texto diz. Such as man's praise is not from man, but from God. O texto diz, cujo louvor não provém dos homens, mas de Deus. All the honor and glory has to be to God. Toda a honra e glória tem que ser para o Senhor. So wrapping up the message and chapter 2. Então, terminando aqui a mensagem e o capítulo 2. A couple of things that we must keep in mind. Algumas coisas para mantermos em mente. First, primeira, we are Gentiles. Nós somos gentios. We don't deserve salvation. Nós não merecemos a salvação. We tend to be Jewish. Nós tendemos a ser judeus. Meaning, we tend to keep something as boasting on that for salvation. Significando, nós tendemos a segurar algumas coisas e a pensarmos nelas como forma de salvação. Terceira, all the honor and glory belongs to the Lord. Toda a honra e glória pertence ao Senhor. So always live your life. Fourth, live your life according to that. Então viva a sua vida de acordo com isso. Glorify the Lord because you are saved. Glorifica Deus porque você é salvo. Seek in your life that God is working in your life and the glory goes to Him. Olhe para a sua vida e veja que Deus trabalha na sua vida em que o nome dele é glorificado and not yours, e não o seu. Keep the eyes on those. Mantenha os seus olhos nisso. We don't deserve salvation. Nós não merecemos a salvação. But God did save us. Mas Deus nos salvou. So let's glorify His name. Então glorificaremos o seu nome. Do not take the glory from God. Não tire a glória de Deus. It's nothing about you that is so special. Não tem nada em ti que é assim tão especial. He is the one. Ele é o único. He is the only Lord. Ele é o único Senhor. He saved us for us to glorify His name. Ele nos salvou para que glorificarmos o seu nome. So let's give God, honor and glory to the Lord alone. Então daremos glória e honra ao Senhor nosso Deus somente. Because only He is worthy. Porque só Ele é digno. May all the glory and honor be to Jesus Christ our Lord. Então que toda a honra e glória seja para Jesus Cristo, nosso Senhor. Let's stand and pray. Vamos levantar e orar. And in your heart, as I pray, e no seu coração, conforme eu oro, honor the Lord that saved you. Honra o Senhor que te salvou. Glorify His name. Glorifica o seu nome. Say, Lord, thank you for the salvation that is in Jesus Christ. Diga, Senhor, obrigado pela salvação que há em Jesus Cristo. Give some honor and some glory and some praises to the Lord. Dê alguma honra, glória e adoração ao Senhor. Father, we thank you, Lord, because you save us. It's not about us, it's about Jesus Christ. And we want to worship you today.
We want to glorify your name. Only you are worthy, and we thank you because one day you save us. We don't deserve it, but you have mercy of us. In Jesus' name we pray. Amen. Senhor Deus, Pai, nós damos honra e glória a Ti somente. Obrigado, Senhor, porque mesmo não merecendo, Tu salvaste a nossa alma. Tu nos trouxeste, Senhor, ao reino do Teu amor. E nós Te adoramos e Te exaltamos por isso. Em nome de Jesus. Amém. Então que a graça, o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo seja com cada um de nós, desde agora e até à vinda de Jesus. So the love of Christ and by the power of the Holy Spirit for God's glory be with all of us in Jesus' name. Amen.